Bom dia, segunda-feira, dia 10 de novembro. Gente, essa ventania aqui no sul-sudeste, né? Só pra gente pegar resfriado, né? Tô completamente resfriada, minha voz tá até estranha, né? Mas tô até um pouco melhor, porque nosso final de semana foi difícil. Mas então, na segunda-feira a gente tem um clima meio estranho ainda, né? Se nós tivemos dois aspectos bons no início da manhã, mas com a lua em câncer, e agora ela já passou desses aspectos, ela está fora de curso em câncer. E com a lua fora de curso, para grandes movimentos não é muito legal, para grandes empreitadas, para tentar coisas, iniciar coisas, não é exatamente bom. Mas como a lua vem no domínio dela, dá para a gente aproveitar esse período da manhã e até uma partezinha da tarde para organização, para cuidado com as coisas próximas, né? Porque o melhor que a lua em câncer pode fazer nessa condição. Então, pode até ser legal, por exemplo, para melhorar a qualidade das coisas que você estiver realizando, tá? Depois disso, a lua vai ingressar em Leão, 14h33. Só lembra então que durante esse período, para grandes iniciativas, grandes movimentos, não é muito bom. Mas aí a lua ingressa em Leão às 14h33. E ela vai aumentando a influência de um trígono com Marte, que é muito interessante, porque vai injetar mais energia no clima da tarde e da noite, porque vocês lembram que Marte ingressou em Sagitário? E mesmo que ele não tenha domínio em Sagitário, ele tem a mesma natureza. Então isso vai criando uma vibração para o clima do período da tarde e da noite, e a gente pode aproveitar para as iniciativas, já que o aspecto é bom e a secura fica bem presente, o calor também bom, gente. É um trígono do fogo que tem muita motivação e uma habilidade boa para atingir os objetivos de maneira geral. Principalmente das iniciativas que você precisa se lançar, se arriscar um pouquinho mais, né? Pode até ser interessante. Então a gente vai tendo esse vigor todo, esse favorecimento para todos os assuntos, tá, gente? Ele impulsiona, inclusive, tomar iniciativa, se posicionar de uma maneira mais motivada, se colocar mais firme diante das situações, né? Fazer também, né, gente? Porque o trígono do fogo, ele é completamente cheio de energia para colocar as coisas em movimento. E o trígono vai ser às 22h48. Então a gente vai ter um período da tarde e da noite bem produtivo, com uma energia boa para realização prática, para as iniciativas de maneira geral. Aproveita bem, porque aí depois a gente vai entrar num movimento meio bagunçadinho, porque um pouquinho depois a Lua vem para a quadratura com Vênus, que vai ser às 23h43. Dá quase uma hora, né? Um pouquinho menos aí de uma hora. A quadratura com Vênus, principalmente para assuntos das relações mais próximas, quando há um vínculo emocional, não é muito legal. Ela acentua muito um clima de passionalidade e muitas vezes uma insatisfação um pouco fora do controle, né? Então acaba não sendo exatamente bom. Então evite esse momento para as iniciativas e também para assuntos importantes e tal, né? Mantenha o seu passo. Se você for percebendo que está aumentando muito a insatisfação geral, e cuida disso, né? Assim, não se deixe muito levar. Passa rápido, né? Depois das 23h43, a Lua vai se aproximando do trígono a Mercúrio. Não é tão vigoroso como o trígono com Marte, né? Porque o Mercúrio, sim, em relação ao ponto onde ele está, não está muito bem. E também porque ele virou a direção ontem, né? Para o movimento retrógrado. Então ele está no detrimento dele, que é o Sagitário, está no movimento retrógrado. E em termos de natureza, é a secura que fica mais presente. Então a gente já não tem aquele vigor, aquele pique como tivemos, né, como vamos ter ainda no trígono de Lua com Marte. Aqui ele já não tem muita energia. Mas assim, o que eu diria para vocês, como o Mercúrio ele ainda não engrenou muito na velocidade no movimento retrógrado, é legal você ter atenção se você estiver estudando, se você estiver lidando com algum assunto que tenha relação com análises, né, com coisas assim. Ele pode ficar com um pouco mais de dificuldade para manter a concentração, atrapalha um pouquinho, mesmo que o trígono não seja um aspecto fácil, o Mercúrio não está super bem. Então, eu não recomendo muito para as iniciativas, no sentido do clima geral, talvez não seja exatamente ruim pela natureza do aspecto, né? Mas o trígono ele vai ser amanhã na madrugada, 2h21. Aí eu já vou dizer para vocês, olha, que terça e quarta-feira já não ficam muito legais para as iniciativas, tá? Então, em termos de organização, já vamos pensando, porque amanhã então a gente tem o Mercúrio, né, recebendo esse aspecto da Lua e depois o Júpiter virando a direção para o retrógrado, na verdade ele fica estacionado com zero, né?
que vai ser ali no comecinho da tarde, e depois nós não vamos ter aspectos perfeitos, mas a Lua vai aumentando a influência da quadratura com o Sol. Então ela vem do trígono com Mercúrio, se aproxima da quadratura com o Sol, enquanto o Júpiter vai ficar retrógrado. E amanhã então acaba não sendo assim um dia excelente para grandes iniciativas, grandes mudanças, objetivos muito ousados, assuntos muito técnicos, por exemplo, já pode ser um pouquinho mais desafiador, né? Talvez o clima não fique irritado, não fique muito nervoso, mas para iniciativas ele não tem um perfil de prosperidade. Então, aguardem um pouquinho. Assim, o Júpiter ele vai ficar estacionado em Câncer e ele está recebendo um apoio super interessante de Saturno em Peixes, né? Ele vira a direção exatamente num trígono praticamente perfeito, né? Ajuda um pouco, só que como o Saturno também está lento, então eu penso que esse trígono, ele favorece um pouco mais a manutenção das coisas do que as grandes ousadias, né? Então ele não é muito, por exemplo, para programar uma grande viagem, um grande assunto jurídico, um grande movimento de mudança, ou um grande movimento no sentido de investimentos, né? Ele já não é exatamente favorável nesse sentido, mais para reserva. Vamos dizer assim, que dos temas de Júpiter, o que poderia ficar um pouco mais fácil é o campo mais profundo dos estudos, da espiritualidade, do campo da religiosidade. Pegaria um pouco mais nesse sentido abstrato, né? Nada para muitas ousadias, tá? Então, assim, a terça e a quarta também não vão ficar assim muito boas para a iniciativa. Mas a gente vai ter muitos bons momentos ainda. Olha, na quinta, depois do meio do dia, a gente vai ter um aspecto bom. A sexta-feira até a noite vai ficar interessante. No sábado também, depois que a Lua ingressar em Libra, ela vai ter 2 sextis, vai ficando bem mais fácil. Então, essa semana tem muitos momentos interessantes, bem mais que na semana anterior, né? Dá para aproveitar bem, tá bom? Então, uma ótima segunda para vocês e até amanhã.